Versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Capítulo 3, versículos 16 a 18. Aí sim. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Essa exposição tem uma finalidade, e o tema que eu escolhi para a mensagem é a responsabilidade individual do culto. O livro de Malaquias, ele fala sobre a exigência para que o povo e os sacerdotes prestassem um culto ao Senhor. Nós, como igreja, hoje, participamos de um culto coletivo, uma assembleia coletiva, mas individualmente temos a nossa responsabilidade de prestarmos um culto ao Senhor. Mesmo dentro desta coletividade, nós temos a nossa responsabilidade individual para com o Senhor, para apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo diante do altar, honrando-o como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Então, mesmo dentro de um culto coletivo, eu tenho a minha individualidade em adorar, em cultuar a Deus. E essa individualidade, ela não é só expressa nesse culto coletivo, ela é expressa ao longo da minha caminhada cristã. Porque o culto que nós chamamos aqui, ele é um culto, sim, porque nos reunimos. O que quer dizer um culto? Quando há um grupo de pessoas reunidos para reverenciar uma entidade divina. Então, estamos aqui para reverenciar a Deus, num culto coletivo. Só que esse culto coletivo aqui é uma reunião em que os santos, os salvos em Cristo, se ajuntam para cultuar a Deus. Só que o culto individual, ele externa isso. O meu culto a Deus é ao longo da minha caminhada cristã. O meu culto é quando eu estou lá no meu lar com a minha família. O meu culto é quando eu estou lá no meu trabalho, com o meio dos ímpios. O meu culto é quando eu estou lá na minha escola, na faculdade. Ali eu vou demonstrar o meu culto, a minha reverência. O meu culto é quando eu estou no trânsito e aquele cara me dá uma fechada e eu penso 10 vezes em não falar nada. O meu culto é quando aquele sinal está fechado e eu sei que eu ultrapasso a si mesmo. Porque naquele sinal ali não tem nenhum pardal que possa me filmar. Ali é externo o nosso culto a Deus. Mas dentro disso temos também o nosso culto coletivo. E nos reunimos com esse propósito. E temos essa responsabilidade como servo do Senhor, individualmente, mas dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, em adorarmos a Deus, em apresentarmos a Ele como servos, como aquele que está unicamente para adorar o Senhor. Nós viemos ao culto com o propósito de adorar a Deus, exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle. Amém? Quando nós saímos do nosso lar, nós temos esse propósito. Olha, o que eu vou fazer na igreja? Eu tenho que vir com o propósito de adorar a Deus.
Eu não posso vir com o propósito apenas de cumprir um estágio ou cumprir, entre aspas, um ritual, de eu chegar na casa do Senhor e falar, não, eu tenho que estar lá porque é domingo. E domingo é dia de crente estar na igreja. Mas é simplesmente isso. Domingo é dia de crente estar na igreja, então eu vou. Já perde o propósito do meu culto a Deus individual. Eu perco esse propósito quando eu não entendo que eu venho para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Prestar um culto àquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quando eu venho em gratidão pela salvação que Ele me deu. Eu venho em gratidão pela graça que me alcançou e que me constrangeu a estar aqui e adorar a esse Deus. Pois bem, o livro de Malaquias, ele foi escrito cerca de 430 anos antes de Cristo. E 100 anos após a volta do povo de Israel para Israel. O povo ficou 70 anos em Babilônia, sendo subjugado, e coube a Esdras e Neemias fazerem essa volta do povo. Então, Esdras e Neemias reorganizaram o povo, trouxeram o povo de volta para Jerusalém, reconstruíram o muro. Você pode ver lá no livro de Esdras e Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, né? E ele, então, deixa o povo voltar, e Neemias faz uma reestruturação de Israel, uma reestruturação dos muros, reergue o templo novamente, restaura a ordem sacerdotal, a ordem levítica. Ele restaura, faz uma restauração social, política de todo o povo. Então ele reestrutura novamente, o povo sai e volta. Só que acontece uma coisa, 100 anos depois, Malaquias entra e o cenário ainda é um cenário desfavorável. É um cenário de horror. Que cenário é esse? O povo estava livre do cativeiro, mas o povo ainda era subjugado. O povo estava sendo subjugado. Tinha que pagar muitos impostos aos persas. Tinham que reverenciar os persas, porque eles voltaram para Jerusalém, mas eram dominados ainda pelos persas. Então, aquele desânimo, um sacerdócio que voltou a corromper-se, eles deixam de prestar um culto decente ao Senhor. Então Deus envia o profeta Malaquias para que essa restauração do templo, para que essa restauração do culto seja feita. E este é o contexto de Malaquias. Deus fala, olha, adore independente das circunstâncias. Porque o povo não queria adorar, o povo dava, nós vamos ver durante a mensagem aqui, não cumpria os requisitos que teriam cumprido segundo a lei, e queriam a bênção de Deus, e queriam a graça de Deus, queriam tudo de Deus, mas não queriam retribuir o que Deus exigia segundo a lei. E Deus fala, olha, adore-me independente das circunstâncias que você está passando. Esse é o desafio nosso, adorar a Deus, independente da crise, das circunstâncias que eu esteja vivendo. Porque quando eu não estou passando por uma crise, quando eu não estou passando por uma determinada situação adversa, é fácil, a situação torna-se fácil para eu adorar a Deus. Então eu glorifico, eu exalto, eu agradeço a Ele. Mas no momento que eu passo por uma crise, no momento em que eu passo por opressão, por repressão, como esse povo estava passando aqui,
a nossa tendência é desanimar. Então, não podemos deixar de adorar a Deus por causa de uma condição desfavorável. Por causa de uma condição que não é favorável. Independente de qualquer coisa, nós vamos ver no texto que Deus exige de nós essa adoração, não importando as circunstâncias. E vamos ver alguns desses aspectos no texto, como eles comprometiam o culto. Primeiro, por que eles comprometiam o culto? Por causa da ingratidão. Era um povo ingrato. Capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? E o Senhor responde, não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e rejeitei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais. Então o povo estava murmurando devido à situação que estava passando. E Deus fala, olha, eu vos tenho amado, não há motivo para profanarem os meus estatutos, porque eu vos amei, porque eu vos amo. Eu não amei a Jacó e rejeitei a Esaú. O que Deus está falando é o seguinte, olha, eu elegi vocês, vocês são os meus eleitos. Eu rejeitei a Esaú, eu elegi vocês, eu escolhi vocês para a nação santa, eu escolhi vocês para um povo da minha aliança, eu escolhi vocês para serem segundo a minha vontade, para serem conhecidos como a aliança que eu tenho com vocês. E por que vocês não me adoram? Isso vos basta, eu vos escolhi a vós. Eu rejeitei a Esaú. Né? Conhecemos a história de Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, vendeu sua primogenitura, e Jacó, Deus escolheu a Jacó. De Jacó vieram 12 filhos, e dos 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel, que formam Israel. Então Deus, ele fala, olha, relembra eles, vocês estão nessa situação, mas olha, melhor do que isso é porque eu vos amei. Melhor do que isso é porque eu vos escolhi para a nação minha. Melhor do que isso, eu tenho uma aliança com vocês. Mas por que o povo fazia isso? Porque estavam numa situação difícil, uma situação de pobreza, uma situação desfavorável. O que Israel pensava, e o que muitas igrejas e muitos líderes pensam hoje, por isso que essa palavra é atual, eles pensavam o seguinte, as bênçãos do Senhor só se manifestam de maneira material sobre as nossas vidas. Mera coincidência com o que nós vemos hoje. As bênçãos de Deus só são manifestas mediante os bens materiais. É o contexto que vivemos hoje. Se você tem, você é abençoado. Se você não tem, você não é abençoado. Se você tem, é porque Deus está contigo. Se você não tem, é porque você está em pecado e a graça de Deus não está sobre você. Se você não recebe quando ora, é porque você está em pecado e tem que consertar a sua vida. Não é nada disso. A graça de Deus já veio sobre a sua vida. Deus já te salvou, Deus já te chamou. É isso que Deus fala aqui. Ó. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. O importa é que eu vos elegi, eu vos escolhi, eu vos chamei como nação santa. É isto que importa. E isso vai ser visto lá no último dia, não é aqui nessa terra. Então não deixe o seu culto a mim cair. E nós encontramos hoje, irmãos, muitos crentes frustrados que saem da igreja porque não recebem aquilo que foi prometido pelos seus líderes. Não por Deus, pelos líderes.
Porque muitos acham que vir para a igreja é ganhar carro, é ganhar isso, é ganhar uma porção de coisa. E esquece de que recebem a salvação de graça. E esse é o motivo de estarmos e agradecermos a Deus. Porque pobre vai sempre ter. Doença na face da terra vai sempre ter. Injustiça sempre terá. Brigas, dissensões, violência, vai sempre existir sobre a face, porque nós vivemos num mundo, numa sociedade que jaz no maligno, que um sistema falido, corrompido, um sistema, uma sociedade que inverte os conceitos morais. Então, o que você vai esperar desse mundo? É isso mesmo. E nós não estamos imunes a isso. Nós vivemos nesse contexto. Aí o cara tem uma enfermidade e, olha, não, é porque Deus não está contigo. Você precisa se consertar. Então o crente não morreria. Né? Seria bom, na hora que chegasse a morte, fosse arrebatado e não passasse pela morte. Mas morremos. Morremos porque faz parte da natureza terrena. Mas Deus fala, olha, você é um escolhido. A sua herança está comigo. Você não tem motivo para ficar resmungando. Não tem motivo para ficar reclamando. Não tem motivo para ficar murmurando. Não. Você tem motivo para agradecer a Deus, porque se você está aqui, você é um escolhido dele. A graça de Deus te alcançou. E você tem que dar glórias a Deus, porque você poderia estar lá fora, agora no mundo, fazendo uma porção de besteira, e poderia até ser morto a qualquer momento. Mas você está na casa de Deus. Você está diante do seu Deus, então temos que dar valor a isso. Ele diz, olha, eu elegi a vocês. Vocês não podem me repudiar, porque eu provei o meu amor quando vos escolhi. O meu amor não é provado na bênção que você tem. O meu amor não é provado no emprego que você tem. O meu amor não é provado nos filhos que você tem. O meu amor é provado lá na cruz do Calvário, quando eu enviei meu filho para vos salvar. Ali eu provo o meu amor. Ali ele provou. E é isso que ele está falando. Olha, eu não provei o meu amor quando eu escolhi vocês. Quando eu elegi vocês. E isso basta. Isso basta. A prova do amor de Deus é ter o nosso nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz no livro da vida do Cordeiro, porque naquele último dia ele vai apartar os bodes e vai apartar as ovelhas. Ele vai falar para uns assim, ó, vinde benditos de meu Pai. E para outros vai falar assim, afastai-vos de mim, vós que eu não conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo. Em teu nome eu fiz aquilo outro. Deus vai falar o quê? Não vos conheço. Fazia para os seus próprios deleites, não era para mim. 2, porque eles comprometiam o culto? Por causa da infidelidade dos sacerdotes. Versículos 6 e 7. O filho honra ao pai, e o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então, eles não honravam os sacerdotes, os líderes, aqueles que deveriam encaminhar o povo a uma adoração, a encaminhar o povo a ter um relacionamento com Deus, eram os que estavam profanando o culto a Deus. É o que estavam fazendo com que o povo fosse rebelde ao Senhor. Mas quando eu entendo, quando eu olho para esse texto, e até muitos falam, olha, Deus repreende
só os sacerdotes. Não. Deus está falando com o povo. Sabe por quê? Porque os sacerdotes, como era o culto no Antigo Testamento? O auge do culto era o sacrifício. Então, eles traziam, a função do sacerdote era inspecionar, ver se estava conforme a lei, e sacrificava, aspergia o sangue, fazia o culto. Então o povo levava animais imundos, animais coxos, levava animais cegos, levava pão que não era feito, e os sacerdotes eram coniventes com aquilo que o povo fazia, porque eles inspecionavam e mesmo assim ofereciam a Deus aquele culto coxo, aquele animal coxo, aquela coisa sem noção. Era a função do sacerdote falar, não, volte lá, porque você tem a obrigação de trazer um animal são. Essa era a função do sacerdote. E o sacerdote não. Traz e vamos fazer. E faziam os sacrifícios defeituosos. E Deus, vocês têm me honrado nisso? E ainda me perguntam? Em que estamos desonrando ao Senhor? Então eles questionavam a Deus, será o senhor está falando besteira? Eu não estou desonrando não, eu faço sacrifício, eu faço aqui tudo certinho, Deus, mas você está fazendo com animal coxo, você está fazendo relaxadamente. Aí vem, vamos contextualizar? Vamos tentar contextualizar? No Antigo Testamento, o culto a Deus era uma obrigação. No Novo, não é obrigação. No sentido de que, se você fizer por obrigação, você não está fazendo mais nada de agradável a Deus. É por amor. Então, eu honro a Deus porque Ele me salvou. E eu creio que Ele é um Deus todo-poderoso que me salvou. Agora, eu entro na igreja para honrar esse Deus. E durante o culto, eu pego meu menino, minha filha, meu filho, e para você não atrapalhar o culto, toma aqui o tablet, toma aqui o meu celular, toma aqui o iPhone, iPad, tudo, e fica aí. Sabe o que nós estamos ensinando ao nosso filho? Olha, quando você crescer e você estiver no culto, você não precisa honrar a Deus no culto. Você pode ficar no seu tablet, no seu celular. Você não precisa honrar esse Deus. É isso que nós estamos ensinando. Se durante o culto eu pego o meu celular e falo para o meu filho ficar ali, olhando e navegando e brincando, é porque eu estou mostrando a ele que esse momento aqui em que eu estou, não há necessidade de honrar a Deus. Não há necessidade de cultuar a Deus. E então a gente chama aqui, passa a parte do louvor, a gente chama as crianças saem para o culto delas, e você pega aquele tablet e fica navegando na internet enquanto o pastor está pregando. E falando, olha, o culto está excelente. E o pastor está falando demais. E o pastor está uma benção. E o pastor está sem noção. E começa a botar na internet. Meu querido, se quem está lá fora quisesse vir ou cultuar a Deus, que estaria aqui, que estivesse aqui. Quando nós estamos aqui, são 2 horas. Vamos dar essas 2 horas para Deus. Vamos cultuar a Ele. Vamos entregar a Ele. Vamos prestar atenção nele. Vamos cultuar o nosso Deus. Afinal, nós saímos do nosso lar para adorar esse Deus, para exaltar o nome dEle. E nós contamos a hora. E tomara que termine mais cedo hoje. Tomara que não vá ter 9 horas. Da 8h40 o pastor terminou, acabou o culto. Graças a Deus que o culto a Deus acabou. Graças a Deus que o culto a Deus acabou. Mas, meu irmão, aqueles que gostam de futebol, fica lá vendo a seleção jogar, empatar com o Paraguai, ir para os pênaltis e perder 2 horas.
e vai lá torcer contra a Argentina, e a Argentina vai lá e ganha, e você, miserável, o Brasil perdeu, a Argentina passou. E torce com uma veemência fora do comum, e porque quando nós chegamos na casa de Deus, nós queremos sair o mais rápido possível. Porque nós torcemos que o culto acabe, e eu tenho que voltar para casa, eu tenho milhões de coisas para fazer, mas quando chega em casa, senta na frente da televisão e começa a ver uma porção de coisas. É isso que ele está falando. Quando chegavam, olha, eles faziam tudo, mas quando chegavam para apresentar, traziam um animal coxo. Não é porque eles não tinham o são, não. Eles tinham o são, mas davam o coxo a Deus. Eles tinham o bom, mas davam o ruim para Deus. Eles tinham como apresentar uma oferta melhor, mas eles apresentavam a ruim, a pior para Deus. Esse que é o contexto que ele fala. Não é porque eles não tinham, não. Desprezamos a Deus, o culto, quando não fazemos com alegria. Quando deixamos aquela mera ritualidade tomar conta de nós e saímos do nosso lar e chegamos aqui e cumprimos a nossa obrigação de ficar aqui e ouvir o pastor e de ouvir o ministério de louvor, e achamos que isso simplesmente é adorar a Deus. E achamos que isso simplesmente é exaltar a Deus. Deus está falando aqui da seriedade de apresentar-se a Ele em adoração. É o despojar, é o você se entregar a Ele, é você realmente estar aqui com o intuito, com o pensamento nele, não está como lá pensando o que vai fazer amanhã, não, deixe o amanhã. Irmão, não estou aqui dogmatizando nada, não. Falando de uma realidade que nós vivemos e que a correria nos impede muitas vezes de parar para exaltar o nosso Deus. Quer ver outro exemplo? Você chega na sua casa e vai meditar na palavra do Senhor. Aí você pega o seu celular e bota do lado na internet. E toca o WhatsApp. Pim, pim. Alguns fio, né? E você, surgiu uma mensagem, vou ver o que é. Aí volta, vou continuar meditando. Aí tocou de novo. Vou lá. E acha que está agradando a Deus. Eu não estou falando em relação à salvação. A salvação Deus deu, é de graça. Estou falando em você honrar a Deus, esse que te deu a salvação. Aquele que realmente morreu por você na cruz. Será? Por isso que ele pergunta, o filho honra o pai, o servo o seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Esse que Deus está falando para nós. Pastor, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. Isso aí então nós vamos tirar a parte da ceia de 1 Coríntios 11, porque primeiro Paulo já fala ali, nisso que vou louvar-vos, não vos louvo, porque quando vos reunis neste lugar, não é para melhor, senão para pior. Porque eu vejo que há entre vós muitas dissensões, facções, mas em parte eu creio, e é necessário que isso aconteça para que os que são sinceros se manifestem. Então, nós temos que realmente agradecer e dar um culto decente ao Senhor. Terceiro, por que eles comprometiam o culto? Versículo 13 e 14 do capítulo 1 ainda. E dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito e enganador, que tendo o macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Então eles tinham o que oferecer,
mas oferecia o manco. Então Deus está falando aqui, justamente eles não cultuavam a Deus, eles comprometiam o culto por causa do formalismo dos sacerdotes. Os sacerdotes pegavam, como eu falei anteriormente, e ainda falavam assim, que canseira isso, sacrificar. Você já imaginou o culto no Antigo Testamento, como era uma beleza? O sacerdote ficava lá o dia inteiro, os sacerdotes, os levitas, e o povo vinha e apresentava o animal, e o cara ia lá e cortava, e aspergia o sangue. Então eles estavam falando isso, que canseira. Que enfado fazer isso. Olha, que canseira esse ofício de sacerdote. Eu não aguento mais isso. Olha, eu trabalho a semana toda e domingo ainda tenho que estar na igreja. Que canseira ter que estar na igreja, porque eu trabalho, eu ralo de segunda a sexta, ainda ralo sábado às vezes, eu acordo de madrugada, ainda está na igreja domingo. Que canseira. Contextualizando. Era isso que eles faziam. É muito cansativo fazer esse culto a Deus. É muito cansativo fazer esse sacrifício. É muito cansativo tudo isso. Então, eles deixavam o nível do culto cair. Eles tinham animais perfeitos. Eles tinham tudo para apresentar, mas não apresentavam. Eles estavam cansados, os sacerdotes também. O sacerdote não cobrava do povo, não cobrava porque eles estavam cansados. E isso comprometia o culto. Esse formalismo. Por isso que eu falei, se a gente vem como formalismo para a igreja, e tem que fazer tudo dessa forma aqui, se não fizer, está errado. Não. Você tem a liberdade em Cristo, meu querido. Nós temos a liturgia aqui, amém. A liturgia é apenas para nortear o culto, senão vira bagunça. Cada um, então eu vou cantar, não, outro não, para nortear. Mas nós não temos nada aqui de liturgia engessada, não pode fazer isso. Vocês viram que hoje a Priscila pegou e leu um salmo aqui, que não é costume. Não pode, porque quebrou a regra. Que regra? A regra é servir a Cristo de coração, de amor, de verdade. A regra é servir a Deus de coração, não com esse formalismo, sabe por quê? Porque se você for formar moralmente correto, isso não vai te levar para o céu, não. Não faça. O que vai te levar para o céu é Jesus. Porque quem salva é Ele. Quem derramou o sangue por você foi Ele. Que aquele pastor ali, que aquele irmão ali é uma bênção, eu vou lá seguir ele. Segue, você vai cair com ele. Siga Jesus. Sirva Jesus. Porque Ele falou, eu sou autor e consumador da vossa fé. O homem é falho, Jesus jamais falhou e jamais falhará, porque Ele já morreu, Ele já cumpriu esses requisitos aqui da lei, para que você tivesse a liberdade de prestar um culto a Ele. Então Ele já quebrou o formalismo que estava aqui. Quarto, por que eles comprometiam o culto? Capítulo 2, versículo 11. Diz assim, Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Então eles comprometiam porque eles eram infiéis. O povo era infiel. Como que eles eram infiéis? Voltaram de Babilônia, largaram as suas mulheres, os camaradas lá, e pegavam e casavam com as gentias. Então, eles não queriam mais as mulheres que eles tinham. Repudiavam as mulheres e casavam. E isso Deus falou, olha, isto é abominável. Vocês estão largando as suas esposas, estão repudiando, e depois vêm para o culto e achar, e olha que Deus fala. Olha, casou-se com a filha de Deus estranho. Eles eram imorais. Estavam comprometendo o culto a Deus, porque eram infiéis. Largavam as suas esposas. Aí os não casados,
para hoje ficam fornicando, muitos adulterando, e vem e chora diante de Deus. E, olha, Deus, nós nos arrependemos, mas está lá fornicando, mas está lá traindo a sua esposa, mas está lá vendo pornografia na internet. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, ela influencia no culto a Deus. Ela influencia no culto a Deus. Você e sua esposa, você e seu esposo são um agora, em Cristo. Vocês são uma só carne. Vocês são um. Tem que viver em comunhão. Em união, se brigou, quebrou o pau, tem que pedir perdão, se arrepender, chorar, pedir perdão a Deus, se consertar, cultuar o Senhor. Pastor, mas meu marido não quer. Peça perdão a ele e a responsabilidade fica com ele. Minha mulher não quer, pastor, então não vou cultuar a Deus. Vai. Deus é um Deus maravilhoso. Peça perdão, conserta você. Se ele não quer, se ela não quer, o problema é dele. Mas você tem que estar bem com o Senhor. Melhor que os dois estejam. Mas às vezes nós somos realistas, não estou aqui pregando utopia, não. Eu sei que às vezes o camarada não quer, o homem é turrão, né? E não quer, e eu não quero, eu não vou, e eu estou turrão mesmo. E você vai fazer o quê? Papai, me perdoa. Mas eu não vou deixar perder a minha bênção por causa disso, não. E vem. Tá? Eu estava até... A minha esposa que me evangelizou. E hoje eu estava conversando com o Antônio, eu achei até engraçado, né? Ele andou na contramão, ele que evangelizou a Márcia. Né? Ele ganhou a Márcia. Eu falei, rapaz, que geralmente a mulher é mais, né? Mais dada, mais assim, então ela que influencia. Roseli me influenciou com muito carinho, né? Ela falou assim para mim, ou você vem para Deus ou eu te largo. Né? Então ela fez, ela falou, eu cheguei, conheci ela na igreja, e já a fama já não era boa, né? O cara falava assim, as irmãs dela falavam, olha, tu vai namorar com o marinheiro. O marinheiro tem uma mulher em cada porto. E esse camarada ainda não serve a Deus. Então você vai ser, entre outras palavras, uma galhuda. E a gente namorou algum tempo, ela falou, olha, ou você vem, ou a gente para por aqui mesmo, eu vou seguir o meu caminho. Então foi por livre e espontânea pressão. Mas depois, graças a Deus, não foi só por isso, não. Mas isso é real, ela falou isso para mim. Tá? Vem, ou então você vai, porque ela falou assim para mim, eu me lembro como hoje, porque eu não vou largar o meu Deus por causa de você. Foi, meu irmão. Ela está ali que não deixa mentir. Quinto, estamos terminando. Por que eles comprometiam o culto a Deus? Por causa da infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Versículos 7 e 8 do capítulo 3. 7 e 8. Louvado seja Deus. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. E não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vamos separar duas questões aqui. No Antigo Testamento, o dízimo era obrigação da lei. Fazia parte do culto e era obrigação. Então, eles eram obrigados a fazer isso. Na graça, você fala assim, pastor, isso aí era só na lei. Na graça, você dizima em fidelidade a Deus e em reconhecimento pelo que Deus fez por você. Aí, alguns teólogos, eles dizem assim, como eu já ouvi,
e como eu já discuti até, olha, mas lá eles não davam dinheiro, eles davam alimentos, eles davam mantimentos. E no contexto histórico, tinha dinheiro naquela época? Tinha eletricidade? Não, eles tinham que dar azeite para manter o candelabro aceso. Eles tinham que dar azeite porque tinha que manter a luz acesa. E a luz era com azeite. Eram trocas comerciais. E era para manutenção dos sacerdotes, dos levitas que ficavam e adoravam no templo, que eram responsáveis por esse sacrifício. No Novo Testamento, ou no tempo da graça, você dá por reconhecimento e agradecimento a Deus. Você agradece a Deus porque Ele tem. Pastor, eu sou obrigado. Olha, eu não vou dizer que você é obrigado, mas eu creio que se você é salvo em Cristo, a graça ela vai te constranger a isso. Você não pode dar por obrigação de uma lei imposta, mas você dizima e oferta como forma de gratidão, como forma de reconhecimento de que tudo que você tem pertence a Deus. Porque eu chego em casa e eu abençoo o meu filho e falo, meu filho é de Deus. Eu chego para o meu lar, para o meu carro e eu falo, meu carro é de Deus. Eu chego para o meu emprego e falo, meu emprego foi Deus que me deu. Eu falo, o meu salário foi Deus que me deu. E tudo na minha vida foi Deus que me deu. Mas na hora de dizimar eu falo, não, isso aí é do Antigo Testamento, porque eu estou no Novo. Não, aí não. Então eu vou dizer para você, me perdoem, mas quando você não dizima, você não oferta, não é por causa da lei, não é por causa da crise, é pela dureza do coração e não reconhecer que Deus é dono de tudo na sua vida. Eu já falei isso aqui uma vez, meu querido, eu vou repetir. Desde que eu me batizei, eu nunca deixei de dizimar um único mês na casa do Senhor. Tem alguns pastores que são chamados, vocacionados para viver 100% da obra. Vivem da obra e vivem e ficam e fazem tudo em prol da obra e tem o seu salário. Louvado seja Deus. A igreja tem essa obrigação, entre aspas, de manter esse sacerdócio. Outros não. Eu, quando tive o meu chamado, eu falei para Deus, Senhor, eu quero te servir como pastor, mas eu quero continuar no meu emprego e eu quero ter o meu salário. Então, irmãos, eu dizimo desde que eu fui batizado. Fiquei mais rico? Não. Mais pobre? Também não. Porque eu creio na graça de Deus sobre a minha vida. Tem meus apertos? Tenho. Tem tudo que eu quero? Não. Mas tenho para sobreviver e para criar os meus filhos. E isso é o melhor, a maior gratidão que nós temos. Alguns são chamados e alguns falam, não vou dar, porque senão o dinheiro vai ficar com o pastor, o dinheiro vai ser isso. Meu querido, é porque, como Paulo fala a Timóteo, está com amor ao dinheiro. Não se desvencilha disso. Eu sei que é suado, né, duro lá, né, e a inflação ainda tomando. É isso que acontecia aqui. A inflação aqui eram os persas que queriam subjugá-los. Eram os persas que, olha, vocês vão ter que pagar pesados impostos. E isso comprometia eles. E muitas vezes compromete a nós também. Mas, meu querido, não deixe de dizimar, não, meu querido, de ofertar, porque é a forma de gratidão que você tem a Deus. É a forma de você expandir a obra de Deus. É a forma de você, olha, chegar, você abençoar, e quando você vê lá no Piauí, como o irmão falou aqui, pessoas que não têm sendo abençoadas com aquilo que você dá. E você falar assim, ó, eu faço parte desse trabalho, eu faço parte desta obra, eu faço parte dessa bênção.
E isso é forma de quê? É forma de recompensa? Não, é forma de gratidão a Deus. É forma de você agradecer a Deus por aquilo que você tem. Você não vai ficar mais rico por isso, não. Deus não vai te abençoar mais, não. Você não vai ganhar uma bênção maior, não. Porque Deus vai me abençoar porque eu estou dizimando. Não. É um compromisso e é apenas uma gratidão sua para com esse Deus que te salvou. É só uma gratidão. Não é obrigação da lei. Não, então eu vou lá porque o pastor está falando. Então você já está vindo e entregando um dízimo defeituoso também. É por gratidão. É por amor. Uma das coisas que o ministério pastoral, o ministério cristão tem que ter é amor. É amor. E eu fico, essa semana eu tive até um problema lá no serviço. O cara chegou, né, e morreu aí esse rapaz, esse jovem, né, e Goiás todo se mobilizou, né? E o cara veio falar para mim, e falar assim, olha, tá certo, se mobilizou. Olha, todo mundo chorando. Eu falei assim para ele, olha, meu amigo, quantas crianças estão sendo estupradas, mortas? Quantos lá o Estado Islâmico estão cortando a cabeça agora? E o povo não se mobiliza para chorar e clamar. Mas como é um que está na mídia, todo mundo vai e começa a falar uma porção de coisas e chorar. Por que não vai lá para o seu quarto, nós como cristãos lá no nosso quarto, e clamar e orar por essas vidas que estão realmente necessitando? Orar por crianças, vocês viram lá no Piauí, quando pegaram aquelas meninas lá, estupraram, uma morreu. E não é lá no Estado Islâmico, não, é aqui no Brasil. Aqui no Piauí. É por isso que a igreja tem que clamar, meu querido. Por isso que nós temos que orar, que buscar a Deus. É por isso que nós temos que clamar, né, nos preocuparmos com coisas que não acrescentam nada na obra de Deus. A igreja precisa clamar, precisa orar para que a salvação chegue a essas pessoas, para que a graça inunde isso. Mas só que o livro de Malaquias não é só repreensão, não. O pastor só fala aí. Para encerrar, o último ponto. Vamos lá? Aí vem o bálsamo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Não é só pedreira, não. Deus dá, Ele bate, mas Ele acaricia, Ele é Deus de amor. Versículo 3, capítulo 3, versículo 16, eu vou ler até o 4:1. Diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro na estrebaria. Eles apresentavam um culto defeituoso, contudo Malaquias mostra o cuidado de Deus no final, o tratamento que Deus dá para o seu povo. Meu querido, muitas vezes nós ficamos indignados com as coisas que acontecem, e até algumas coisas que eu acabei de falar aqui, e queremos uma justiça nossa, mas eu digo para você que a justiça de Deus, ela excede o nosso entendimento. A nossa justiça não é a justiça de Deus, a justiça que nós queremos não é a mesma justiça que Deus vai fazer. A nossa justiça é diferente da de Deus.
E nós muitas vezes nos encontramos como esse povo aqui, murmurando e falando: Senhor, o corrupto lá vive bem, o ladrão não é subjugado, aquele que comete um erro não é feito justiça. Porque eles falam aqui no texto: olha, cadê a justiça do Senhor? E Deus fala: a minha justiça não é essa justiça. Não é a sua justiça. A justiça minha se manifestará no último dia, quando vocês vão ver a diferença entre o ímpio e o justo. Entre o que serve a Deus e o que não serve. A minha justiça não é para agora, a minha justiça é para depois. E vocês não têm o direito de me desprezar, porque a justiça minha já está sobre vocês, porque eu já chamei vocês, porque eu já morri por vocês. Então essa justiça que tem aqui nesse mundo é uma justiça passageira, que muitas vezes não vai fazer justiça, vai fazer injustiça. Mas a justiça de Deus sobre a face da terra vai ser uma justiça perfeita. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Todos vão se dobrar diante dele. E todos vão comparecer diante do trono para serem julgados. Que é um julgamento em que não haverá julgamento, haverá sentença, porque o julgamento é aqui. É um julgamento para receber a recompensa, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Não haverá julgamento, não haverá advogado. O advogado vai ser Cristo, para abonar aqueles que são dele. Não vai ter advogado lá para mudar a sentença. Não, mas Senhor, ele fez isso e aquilo outro, não era bem essa a intenção dele. Não vai ter isso, meu querido. A justiça de Deus vai exceder tudo isso, e você tem que dar graças a Deus, porque o teu nome está no livro da vida, e você vai passar por essa justiça, porque você já foi justificado, porque você já alcançou a vida eterna, você já passou desse estágio. Não se lamente, não olhe para o mundo, ore pelo mundo, ore pelas pessoas, para que a graça os alcance, mas não adianta, nós não vamos fazer justiça. Nós não vamos, às vezes nós queremos pela justiça própria, tomara que aquele cara lá morra, porque ele matou aquele. Essa é a nossa justiça. E vamos botar pena de morte, porque a pena de morte vai varrer tudo. Vai sempre ter corrupto, senão a Indonésia não tinha ninguém. Senão os Estados Unidos seria o melhor país do mundo, se fosse pena de morte e resolvesse alguma coisa. Mas naquele último dia, a pena que cada um vai receber vai ser do próprio Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar de louvor. Vai ser do próprio Deus. Aí sim nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que serve. Então eu conclamo você a servir a Deus fielmente. A entregar de coração, corpo e alma ao Senhor. Verdadeiramente servir ao Deus Todo-Poderoso. Qual a aplicação prática que eu faço aqui? Ler a Bíblia. Não deixe de vir do culto, não deixe de santificar-se, não deixe de dizimar por causa da servidão, das circunstâncias. Venha ao culto, dê o seu melhor para o Senhor. A responsabilidade é individual. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu perdão, Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus, porque entendemos que o Senhor nos chamou, independente de mérito nosso, Senhor. Pai, eu não fiz nada, Senhor, para te agradar. Eu não fiz nada para merecer aquele sacrifício na cruz. Eu não fiz nada, Senhor, para merecer o que o Senhor fez por mim. Mas mesmo assim o Senhor fez, porque o Senhor me elegeu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, como diz, antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido por Ti, eu tenho a consciência de que foi o Senhor que me amou primeiro, Pai. Senhor, Deus Todo-Poderoso,
Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Entregamos a Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a realmente adorarmos a Ti, a exaltarmos o Teu nome na beleza da Tua santidade, a glorificarmos a Ti independente das circunstâncias, independente das crises, Senhor, independente daquilo que estejamos passando, ó Deus, que a honra, que a glória e que o louvor sejam dados a Ti, ó Pai. Deus, faça-nos compreender isso, que quando nós chegamos aqui, estamos diante do Rei, não está diante do ministério de louvor, não estamos diante do pastor, que o pastor também é servo como cada um, o ministério de louvor é servo como cada um, nós somos todos servos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, então não tem maior, não tem melhor, não tem pior, tem é servo de Deus, tem é filho de Deus, e ele diz, olha, se eu sou filho, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Você não tem que temer pastor, tem que temer irmão, você tem que temer a Deus, meu querido. Você tem que servir a Deus, porque o pastor é falho, o irmão é falho, o ministério de louvor é falho, eu sou falho, todos nós somos falhos, pecadores, mas Deus é santo, Deus é tremendo, Deus é que te salvou, Ele é que morreu na cruz do Calvário por você, Ele é que te chamou e Ele é que te elegeu aqui nesta noite para você estar aqui, para a vida eterna, Ele te elegeu para a salvação. E é isso que importa, em nome de Jesus. Amém. Amém.